Olá, estamos aqui para passar para o nosso quarto conteúdo sobre recursividade. Nesse quarto conteúdo nós vamos ver agora um exemplo com uma função. Nós vimos exemplos com dois procedimentos, entendemos o local da chamada antes e depois, e agora nós vamos aplicar isso com uma função. Sempre que a gente vai trabalhar com qualquer coisa, nós precisamos, nesse caso de programação, ter um problema para ser resolvido. Nosso problema é o seguinte: eu quero fazer uma função, que então seja uma função, tem retorno, que realize a soma. Tá ok? Eu quero fazer a soma. Soma de quê? Eu quero fazer a soma de um número informado com os seus antecessores. Ok? Eu quero fazer com os seus antecessores. O que vem a ser isso? Eu quero que ele some, se eu passar o número 5, por exemplo, que ele some 5, 4, 3, 2 e 1. É o resultado dessa soma. Se eu passar 3, eu quero a soma de 3 mais 2 mais 1. E assim, seguindo esse exemplo. Bom, para a gente poder montar um algoritmo que resolve esse problema, usando recursividade principalmente, nós devemos entender qual é a lógica, qual é o padrão encontrado nesse problema. Vamos dar sequência aqui. Nesse exemplo, então, nós queremos criar uma função, essa função é para chamar soma, ok? E essa soma, ela vai funcionar da seguinte forma: se eu passar para ser somado o número 5, eu quero que o soma 5 seja 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Vimos isso agora anteriormente, no exemplo anterior, no slide anterior. E se eu passar 4? Se eu passar o número 4, eu quero que seja feito soma 4 vai ser igual 4 mais 3 mais 2 mais 1. E se fosse 3? Soma 3 seria 3 mais 2 mais 1. E se fosse 2? Soma 2 é igual a 2 mais 1. E o último, soma 1, seria soma 1 é igual a 1. Ou seja, nesse soma 1, o próprio valor do número passado é o retorno. Isso é importante para a gente. Vamos continuar. Nós vamos conseguir entender aqui agora que existe um padrão, que existe uma recursividade nesse problema. Olha aqui, se você olhar o soma 5, ele é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E o que é isso? É exatamente o que é a função soma 4. Tá? Vamos aqui continuando o exemplo. Se fosse com 4, é o mesmo problema que aconteceu. Soma 4 é 4 mais 3 mais 2 mais 1, que é exatamente a mesma coisa que soma 3. Se a gente generalizar um pouquinho mais, nós vamos ver isso aqui, ó, que o soma de n é igual a n mais soma de n menos 1, que é o princípio da recursividade, alterar o parâmetro antes de chamar a função recursiva. Continuando. Então, se nós decidimos pegar esse soma n e expandir nessa expressão, nós teremos o seguinte, que o soma de n é igual a n mais n menos 1 mais soma de n menos 2. E assim sucessivamente até chegar no ponto onde ele vai ser 1. Então nós teremos aqui que o soma de n é igual a n, que é o próprio número passado, mais n menos 1, mais n menos 2, mais n menos 3. Independente do número passado, vai chegar um momento em que esse número vai ser 1. E assim a recursividade se encerra. Entendido o problema na parte lógica, vamos ver o programa que modela isso. Continuemos. Esse é o nosso exemplo recursivo 03, lembrando, public class, exemplo recursividade 03. Revisãozinha básica, o nome do programa aqui tem que ser o mesmo nome do arquivo, .java. Nós temos aqui a nossa função, veja bem, eu sei que ela é uma função porque ela tem um retorno, o retorno dela é do tipo int, ok? E ela recebe um n como parâmetro. Então, nós temos public int soma int n, se o n for igual a 1, lembra bem, condição, o segundo princípio da recursividade. Eu tenho que fazer uma condição para continuar ou parar a recursividade. Nesse nosso caso da função, a condição foi utilizada para finalizar a recursividade. Quando n for igual a 1, eu não preciso mais fazer cálculo. O que é? Quando soma de n, quando n é 1, é o quê? É 1. Então, se n é igual a 1, retorna 1. Bom, e se o n não é igual a 1? Aí nós entramos com a recursividade. Eu tenho o retorno de n mais soma n menos 1. Olha aqui. n menos 1, que era o que nós vimos no padrão exemplo no slide anterior. Bom, desse jeito aqui, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para entender a voltar a função recursiva chamando ela mesma. Vamos para os nossos slides de simulação que ficam mais simples. Tá? Vamos lá. Nós temos então a primeira chamada. Nós temos aqui a declaração da variável valor, e valor recebe soma 3. Nesse momento que ocorre a soma 3, o que ocorre? Uma pequena interrupção, uma pausa, e o código vai ser desviado para o nosso procedimento. Então,
ele vai desviar no passo 1 para o procedimento. O procedimento soma, então, o nosso n vai valer 3. Ele faz a condição 3 é igual a 1. Opa, 3 não é igual a 1, dá falso. Ao der falso vai acontecer o quê? Vai desviar para o else. Ao desviar para o else, veja bem, repare que nós temos duas operações, tá? Isso é importante entender. Eu tenho o 3, que é um numeral, posso operar com ele direto, e uma função. Sempre que eu encontro uma função, eu tenho que fazer o quê? Fazer uma pausa da execução dela, tá? Tenho que fazer uma pausa da execução da função e chamar a função recursiva. Veja bem, nós fizemos isso aqui na primeira linha, na L1, chamou a função soma3. Iniciou a execução do procedimento da função, fez a condição, caiu no else. 3 mais soma 3 menos 1. O 3 eu já tenho, o soma tem que descobrir. Então ele vai fazer a segunda chamada recursiva. Ao fazer a segunda chamada recursiva, ele começa a execução dessa função novamente. Então, nosso soma recebeu 2, e ele chega a condição 2 é igual a 1, dá falso. Dando falso, ele faz o quê? Vai para o else. Indo para o else, ele vai fazer novamente o retorno daquela expressão. Nós temos duas operações, que é o 2 e soma 2 menos 1. O que vai ser passado no valor de soma? Vai ser passado 1. Mais uma vez, ocorreu a chamada de uma função procedimento, ocorre uma pequena interrupção do código e nós vamos passar para chamar aquele método novamente. Então, inicio a chamada daquele método novamente. Cheguei lá no soma e agora foi passado o que para o soma? O número 1. Como foi passado o número 1 para o soma, nós já sabemos o resultado do soma igual a 1. Se eu já sei o resultado do soma igual a 1, olha aqui. Se 1 é igual a 1, espera um pouquinho aí, vamos resolver. Para a gente poder ver isso aqui melhor um pouquinho. Opa, cadê a borracha? Vamos lá. Então nós temos aqui o soma 1 igual a 1, deu verdadeiro. Ao deu verdadeiro, ele vai fazer o quê? Vai retornar o 1. Tá? Foi bom a gente ter apagado, ficou mais simples a gente poder ver o retorno agora. Então é o seguinte, quando eu tenho retorno, o que ocorre quando eu tenho retorno na função? Ela encerra a sua execução e retorna para quem chamou. Nesse caso nosso, então, nós vamos ter o retorno exatamente nessa linha. O que vai acontecer nesse momento aí? Ele vai retornar para quem chamou, que é justamente o soma 2 mais 1 aqui. Esse soma 2 mais 1 vai ser substituído pelo valor que a função retornou. A função retornou o valor de 1. Então agora as duas operações que nós tínhamos visto, 2 e 1, vão ser realizadas, porque agora o soma, que era uma função para a execução, foi lá e fez o que tinha que fazer, voltou com o valor 1, e agora nós podemos fazer a soma de 2 mais 1. Então ele vai fazer a soma de 2 mais 1, que vai dar 3. Ele não tem mais operações para fazer, fez as duas operações, ele tem que fazer o que agora? Retornar a chamada da função return. Então nesse momento do return, vai fazer o que agora? Vai voltar para quem o chamou. Então nós vamos ter que agora voltando para onde estava antes o soma 3 menos 1. Ele sabe quanto é que é o valor de soma 3 menos 1. Nós acabamos de descobrir que agora é 3. O que vai acontecer? Vai ser substituído por 3. Então ele pode fazer a operação agora, vai dar 3 mais 3, e ele vai retornar o valor 6. O 6 vai ser utilizado no return. O que acontece quando uma função encontra o return? Ela retorna para quem a chamou. Nesse momento ela vai voltar para a primeira chamada. Então nesse momento o soma 3 vai ser substituído por quê? Pelo valor 6. Então ao ser substituído pelo valor 6, nós vamos ter o valor igual a 6 e ele vai chamar o sistema out.println soma. Nós teremos o resultado aqui que vai ser soma 2.6. E aí nós encerramos a execução da nossa função recursiva. Bom, pessoal, esse foi o nosso exemplo, nossa aula sobre recursividade, com um exemplo de função. Com ele nós encerramos o quarto conteúdo sobre recursividade. No próximo página você vai estar visualizando o resumo desse conteúdo. Leia com atenção o resumo. Se não ficou com confiança da matéria, volte o vídeo, assista novamente, para que assim, quando você terminar de ler o resumo, você possa ir para a página de pergunta e respondê-la com sucesso e fechar essa avaliação com 100%. Eu espero que vocês tenham gostado desse material. Nos vemos em próximas aulas. Até mais!